Graça e paz do Senhor Jesus. Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo número 7, versículos 20 a 28. Faça a leitura. Objetivo desse estudo: analisar a majestade do novo sumo sacerdócio. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos compreender a majestade do novo sumo sacerdócio que o Senhor estabeleceu no Senhor Jesus e como podemos ser felizes tão somente crendo nessa obra idealizada pelo Senhor e realizada pelo Senhor Jesus. Nos ajuda nisso nesse estudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Juramento. O novo sumo sacerdócio do Senhor Jesus é fruto do juramento do Pai. Isso já vimos nos estudos anteriores, analisando os Salmos de número 110, versículo 4. O Pai deu a lei por meio de Moisés, mas, anos depois, fez um juramento apontando para uma nova aliança. Teria o Pai se arrependido da aliança que fez com Moisés para estabelecer uma nova? Não. Aquela aliança, como nós já vimos, nunca teve o objetivo de salvar ninguém. A lei não tem esse objetivo, mas tem o objetivo de apontar o pecado humano e assim estabelecer a necessidade de um redentor. Pois bem, a nova aliança prometida pelo Pai foi realizada por esse redentor e ele nos dá plena salvação, o Senhor Jesus. Ele não somente nos diz o que fazer, mas Ele é a nossa força para conseguirmos fazer. Ele, vivendo em nossa vida, nos faz cumprir a vontade do Pai, morrendo para nós mesmos e vivendo para Deus. Ele, o Senhor Jesus, é o fiador dessa nova aliança. Ele, como consequência, ele é o fiador dessa promessa superior, dessa aliança superior que o Pai fez. Falamos sobre isso no estudo anterior, e isso é claro no versículo de número 22. Veja só. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele é a garantia da promessa que o Pai fez, porque ele se ofereceu na cruz para estabelecer uma nova aliança. E o que dizer então dos religiosos que pretendem ainda viver na velha aliança? Bem, eles não estão sendo aceitos por Deus, porque Deus não aceita ninguém se não for por meio da aliança, a nova aliança que estabeleceu com o seu Filho. Maldição é o resultado de toda obra. Maldita é toda obra que não tenha a característica de passar pela cruz onde o Senhor Jesus derramou o seu sangue. A velha aliança perdeu o seu efeito e Deus não aceita nenhuma obra à parte da obra realizada por seu Filho. E essa obra realizada na cruz.
Sumo sacerdócio eterno. Os sacerdotes da antiga aliança eram muito numerosos, porque eram impedidos pela morte de continuarem seu ofício. Veja o versículo 23. Já o Senhor Jesus é eterno, não morrerá novamente, pois já morreu e ressuscitou. E as consequências de um sumo sacerdócio com essa característica aparecem. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Estabeleceu nele um novo sumo sacerdócio. E é claro que isso tem as suas implicações. Vamos vê-las? Continua para sempre. Um sacerdote terreno poderia até ser perfeitamente compreensível para os que viessem a errar, mas a morte o impedia de continuar servindo os seus irmãos, como nós lemos no versículo 23. Cristo, contudo, exercerá esse ofício eternamente, nos diz o versículo 24. Veja só. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ele não morre mais, ele já morreu, mas ressuscitou. Então o Senhor Jesus não somente pode se compadecer, mas ele pode se compadecer eternamente, porque nós não temos um sumo sacerdote com o qual nós nos apegamos, aí que pena que ele passará. Não, ele não passará. Teve sumos sacerdotes que o povo amou, mas teve sumos sacerdotes que o povo não amou tanto assim. Ah, que saudade deixou um sumo sacerdote amado. Ah, mas nós temos um sumo sacerdote amado e ele não passará nunca. Ele nos leva a Deus hoje, como nós veremos, e ele estará conosco pela eternidade na presença de Deus. Essa é a primeira característica, mas tem mais. Conduz à glória. Conduz o cristão à glória mesmo antes de alcançar a glória. Vemos isso no versículo 25. Já que nos faz se achegar a Deus. Na velha aliança, Deus estava oculto do povo atrás do véu. Olha o versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Totalmente os que por ele se chegam a Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Você só pode chegar a Deus por meio do Senhor Jesus. Se você quiser fazer boas obras, se você quiser subir escadas de joelho, se você quiser matar a fome do mundo, se você quiser colocar o seu nome em placas, você pode até ser aceito pelos homens. Mas se você faz tudo isso e não crê no Filho de Deus, você nunca verá a Deus. E isso quem diz não sou eu, é a palavra de Deus. Mas tem mais características, não para por aí. O Senhor Jesus nos faz chegar a Deus já, provar a glória dos céus agora e eternamente quando nós partirmos desse mundo. Mas tem mais, não para por aí não. O sumo sacerdote ideal. Precisávamos de um sumo sacerdote assim. Olha o versículo 26. Que possa nos entender, nos amar e nos perdoar. Ele é um sumo sacerdote perfeito e eterno, diz o versículo 28. O versículo 26 diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Nos convinha este sumo sacerdote, porque nós somos pecadores, nós nos distanciamos de Deus, nós não amamos a Deus
enquanto nós não somos conquistados por Deus, e este sumo sacerdote nos conquista com o seu amor. E aí, com o amor que o Espírito Santo derrama no nosso coração, fruto da obra do Senhor Jesus, é somente aí que nós passamos a amar a Deus. Entenda isso, porque nenhum de nós escolhemos a Deus, nós fomos escolhidos por Deus. Que características tremendas desse sumo sacerdócio do Senhor Jesus. Continua para sempre, nos conduz à glória e é o sumo sacerdote ideal, aquele que nós precisávamos. Deus é perfeito em toda a sua criação e foi perfeito também nos dando o sumo sacerdote que nós precisávamos. O versículo 26 traça algumas características do sumo sacerdote Senhor Jesus. Primeiro, ele é santo e os pecadores, os sacerdotes eram pecadores. Todos eles precisavam oferecer sacrifício primeiro pelo seu pecado, porque eles eram pessoas como eu e você. O que os fazia ser sumos sacerdotes eram ser da tribo de Levi e de uma genealogia específica. Mas fora isso, eram pessoas comuns do povo, eram pecadores. O Senhor Jesus é santo, 3 vezes santo, ele é santo, santo, santo. E inculpável. Ele nunca pecou, cumpriu a lei de Deus por não ter um único pecado. Quando nós lemos o versículo 26, nós vemos como este santo, inculpável e também sem mácula. A palavra grega para mácula aqui é amiantos, que significa não manchado, não corrompido, puro, imaculado, livre daquilo pelo qual a natureza de uma pessoa é deformada e depreciada, ou a sua força e vigor é debilitada. Assim é o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, se fez homem, habitou entre nós, mas não se tornou corrupto como a maioria das pessoas. Em todo o seu agir, ele não possui a mancha do pecado que corrompe a ação humana. O Senhor Jesus não é corrupto, ele não se corrompe, ele não se corrompeu mesmo se fazendo humano. Ele é puro, imaculado, livre dessa corrupção da natureza. Também é separado dos pecadores. Aqui a palavra grega é chorizo, que significa separar, dividir, separar, ceder. Embora a obra do Senhor Jesus implique em salvar os pecadores, contudo, ele se separou dos pecados destes, não sendo complacente com tais pecados. O Senhor Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado dos pecadores. Ele morreu pelos pecadores para que esses tenham uma nova vida e não vivam mais em pecado, mas vivam uma vida de novidade. E ainda que a nossa natureza nos impulsione para o pecado, nós agora somos novas. O cristão é uma nova criatura que não se deixa levar mais por seus desejos carnais. Antes vive para a glória daquele que o comprou para o Pai. Que maravilha! A obra que o Senhor Jesus faz em nós, não somente por nós, mas em nós. Isso a lei nunca pôde e nem era o objetivo dela fazer. Ele também foi feito mais alto do que os céus, a última sentença do versículo 26. Os sacerdotes eram pessoas comuns do povo. A única distinção para que ocupassem o cargo era nascer em uma tribo específica, a de Levi, e fazer parte de uma genealogia específica.
ainda assim eram pessoas comuns, mortais. Duas palavras gregas utilizadas aqui nos ajudam a entender a posição do Senhor Jesus. A primeira é hupselos, que significa exaltado nas alturas, em influência e honra, tem sua exaltação implicada em coisas superiores, eminente. A segunda é uranos, que nos leva a entender a amplitude da exaltação do Senhor Jesus, pois é exaltado no espaço arqueado do firmamento com todas as coisas visíveis, no universo, na atmosfera ou firmamento, região onde estão as nuvens e se formam as tempestades, e onde o trovão e relâmpago são produzidos, os céus siderais ou estrelados, região acima dos céus siderais, a sede da ordem das coisas eternas e consumadamente perfeitas, onde Deus e as outras criaturas celestes habitam. Que maravilha! O Senhor Jesus foi feito mais alto que os céus, o seu sumo sacerdócio é realizado ali, não é realizado no tabernáculo terreno, que toda a sua criação apontava para coisas celestes. Aliás, toda a obra do tabernáculo apontava para o Senhor Jesus. Quando você estudar sobre o tabernáculo, você ficará impressionado. Ele era na terra, mas apontava para o céu, apontava para o Senhor Jesus. E agora que ele é o nosso sumo sacerdote, sabe onde é que ele realiza a sua obra? É lá nos céus, acima dos espaços siderais, porque ele foi feito acima disso tudo. Que maravilha! Que coisa maravilhosa está diante dos nossos olhos. Isso me faz pensar, com um sumo sacerdote assim, com uma obra consumada e poderosa assim, como podem alguns religiosos ainda desejarem viver uma sombra da lei que apontava para o Senhor Jesus e que já foi realizada e é tão excelsa hoje? Parece-me mais pessoas alienadas do que pessoas sinceras em seu propósito. É somente isso que eu consigo pensar. O Senhor Jesus não precisará oferecer novos sacrifícios, como deveriam oferecer os sumos sacerdotes levitas, pois quando ofereceu a si mesmo, ofereceu um sacrifício perfeito e aceito de uma vez por todas pelo Pai para a remissão do pecado. Veja o versículo 27. O Senhor Jesus não precisou oferecer sacrifício por seu próprio pecado, como deveria oferecer os levitas, pois ele não tinha pecado. Ele ofereceu o seu sangue imaculado como propiciação pelo pecado do povo. O sangue que era aspergido no propiciatório apontava para a necessidade de um sangue que, uma vez derramado, não precisasse ser derramado de novo, porque o sangue dos animais tinha que ser renovado, sempre estar sendo derramado. Mas quando o Senhor Jesus derramou o sangue dele, não há mais necessidade de um novo sangue ser derramado. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. E agora você pode se apropriar disso, crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida para Ele, ser salvo e agora passar a gozar da glória dos céus, mesmo morando na terra. Porque o seu sumo sacerdote está lá e ele te leva à presença de Deus. Você crê nisso? Se não crê, passe a considerar isso, porque você pode viver aqui nessa terra manchada pelo pecado, mas gozar da glória dos céus morando aqui. Isso faz toda a diferença. A lei dada por Deus a Moisés constituía como sumos sacerdotes homens comuns, pecadores. Primeiro foi Arão e depois seus descendentes. Veja o versículo 28.
Note que aqui novamente aparece a palavra juramento, remetendo novamente ao Salmo 110:4. Esse juramento posterior a Moisés constitui o Senhor Jesus, perfeito, sumo sacerdote para sempre. As vantagens desse sumo sacerdócio, como já vistas, são vitais para a felicidade humana. Você quer ser feliz? Eu acho que você respondeu sim. A felicidade já foi resumida como um imã que atrai a todas as pessoas. Quer ser feliz? Tenha o Senhor Jesus como seu sumo sacerdote e deixe Ele te apresentar a Deus e viva a plenitude da vida de Deus, que é o Senhor Jesus, vivendo na sua vida. Somente assim você será totalmente feliz. A felicidade fora do Senhor Jesus é passageira e momentânea. Não dura e realmente não te faz feliz. O sacerdócio de Cristo não continua o sacerdócio de Levi, mas inaugura outro completamente diferente. Outro sacerdote, lá no versículo 15, não é halos, que significa outro do mesmo tipo, mas héteros, outro de um tipo totalmente diferente, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo nas Escrituras. A lei foi dada por Deus a Moisés, Arão foi escolhido como sumo sacerdote, homens mortais, mas o Filho de Deus é imortal. Ele morreu e ressuscitou e ele é eterno. E ele é o nosso sumo sacerdote. Totalmente diferente de Levi, totalmente diferente de Arão. E estabelece uma nova aliança com o cristão. Totalmente diferente da aliança que Deus realizou com Israel no Sinai. A anterior ordenança, em sua forma de mandamentos desacompanhada de poder para fazer cumprir, veja o versículo 18, foi revogada, justamente devido à sua fraqueza e inutilidade. Ela cumpriu a função, apontar o pecado. O remissor dos pecados, o Senhor Jesus, inaugurou uma nova aliança para quem nele crê. A velha, portanto, perdeu a sua função. Foi cumprida. Vimos no estudo anterior. Somente quem a podia cumprir era o Senhor Jesus e ele a cumpriu. E por isso a revogou, para estabelecer outra. Ninguém além do Senhor Jesus poderia fazer isso. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. Apenas serviu para mostrar ao homem que este é um pecador e precisa do perdão de Deus. Uma esperança superior pela qual possamos nos chegar a Deus foi introduzido pela pessoa do Senhor Jesus, versículo 19. E sobre essa esperança superior falamos também no nosso estudo anterior. Ele estabeleceu uma esperança superior que a lei não podia dar. Se a lei mostra que eu sou pecador, a graça de Deus no Senhor Jesus mostra que o Senhor Jesus morreu pelos pecadores. E, portanto, há esperança para o pecador. E essa esperança tem nome, é o Senhor Jesus. Para que o homem tenha salvação, faz-se necessário um sumo sacerdote perfeito e um perfeito sacrifício para os pecados. Veja o versículo 28. Isto o Pai já deu para todos os que crerem na obra realizada pelo Senhor Jesus. O Pai deu um sumo sacerdote perfeito e esse sumo sacerdote ofereceu um perfeito sacrifício para perdoar os pecados. Agora, receba esse sumo sacerdote do Pai, o Senhor Jesus. Deixe ele ser o seu representante, deixe ele perdoar os seus pecados e viva pela graça do Senhor Jesus. Resumindo então essa sessão de Hebreus capítulo número 7, versículos 20 até versículo 28. O Senhor Jesus é fiador de uma superior aliança. Essa aliança foi feita pelo Pai. Essa aliança revoga a anterior aliança dada
por Deus a Moisés, como nós estamos vendo claramente no estudo aos Hebreus, aquela aliança através da lei tendia a mostrar ao homem o seu pecado, mostrando que ele precisava de um Redentor. Pois bem, o Redentor é o fiador da promessa feita pelo Pai de uma nova aliança depois de ter estabelecido a aliança com Moisés. O Senhor Jesus é o fiador desta promessa porque Ele mesmo a cumpriu. Seu sacerdócio, fruto de uma promessa feita por Deus, não terminará nunca, penetrará a eternidade. Nossa esperança não terá fim, pois o fiador dessa esperança é eterno. O fiador dessa nossa esperança, dessa promessa feita pelo Pai, é eterno, não morrerá nunca. Este é o Senhor Jesus. A sua esperança não termina nunca. A morte não pode terminar com a sua esperança. Muito pelo contrário, a morte para o cristão o leva para viver eternamente as promessas de Deus na Nova Jerusalém. Nada pode tirar essa paz que essa promessa de Deus nos dá. Nada. O Senhor Jesus nos leva à presença de Deus desde já, se você vive crendo nele, mas um dia nos levará efetivamente à presença do Pai. Que maravilha! O Senhor Jesus tem o poder e imenso desejo de salvar todos que a Ele se achegam a fim de levá-los a Deus. Nada pode impedir sua atitude, nem a morte, pois essa já não tem poder algum sobre Ele. Ele pode salvar totalmente os pecadores arrependidos. Ele pode e quer. Ele morreu na cruz por isso. Ele ama você. Se você é meio rebelde e ainda não se entregou totalmente a Deus, se entregue, porque o Senhor Jesus te ama. E se você vive infeliz, a culpa é sua, porque Deus tem felicidade para você no Senhor Jesus. Ele perdoa os seus pecados e isso te traz felicidade. Se você se diz feliz, mas o seu travesseiro sabe que você mente, a culpa é sua, porque Deus te ama e quer te fazer feliz através do Senhor Jesus. Nosso sumo sacerdote reina sobre a sede das ordens eternas onde Deus habita. No entanto, podemos desde já provar um pouco da glória desse mundo desconhecido, chegando a Deus enquanto vivemos nesse mundo por meio desse eterno sumo sacerdote. Nenhum sumo sacerdote da velha aliança pôde proporcionar nada parecido com isso. Nada. Nenhum sumo sacerdote pôde mostrar as maravilhas do mundo por vir. Mas o Senhor Jesus pode. Ele nos faz chegar a Deus. Bem, Deus está nos céus, nós estamos na terra, mas nós podemos chegar a Deus. Nós podemos penetrar além do véu, nós podemos chegar no Santo dos Santos onde Deus está, por meio do Senhor Jesus. Essa é a única condição. Então, crer no Senhor Jesus implica em deixar toda a alegria do céu entrar no nosso coração. E é aí que nós provamos da realidade espiritual, onde Deus está. Eu desejo isso para você, porque isso é excelso. E somente o Senhor Jesus pode dar a uma pessoa. A lei dada por Deus a Moisés constituiu homens sujeitos à fraqueza para serem sumos sacerdotes. A palavra do juramento divino, posterior à lei, constitui o Filho de Deus, eterno Senhor Jesus, como nosso sumo sacerdote para sempre. Podemos chegar a Deus desde já e pela eternidade por meio dele. Glória a Deus! Desde já você pode se chegar a Deus. Aproveite esse momento, dobre os seus joelhos, agradeça a Deus, adore a Deus, porque por meio do Senhor Jesus você pode se chegar a Deus.
E isso os sacerdotes da velha aliança não podiam fazer. O máximo que eles podiam era proporcionar o pecado. O Senhor Jesus não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele nos faz chegar à presença de Deus, porque ninguém chega à presença de Deus com pecado, mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus fez isso por pessoas como nós, você e eu, pecadores, porque Ele nos ama. Vamos a algumas perguntas para nós finalizarmos revisando esse estudo. Qual a importância da palavra juramento no versículo 20? O que quer dizer a expressão fiador de superior aliança no versículo 22? O que você entendeu do versículo 25? O que você entendeu por feito mais alto que os céus no versículo 26? O que a expressão posterior à lei no versículo 28 quer dizer? Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para nós continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, por meio do nosso sumo sacerdote, te faça chegar desde já à presença de Deus. Amém.